Boa tarde a todos. Vou dar seguimento aí aos vídeos. Sejam bem-vindos ao canal do Alienígena. E a gente vai dar seguimento hoje. A gente vai estudar o triângulo equilátero. O triângulo equilátero é um triângulo que tem 3 lados iguais e 3 ângulos iguais aqui. Esse é chamado de triângulo equilátero. E hoje a gente vai estudar aqui, aprender a determinar a altura dele, ó. Porque sabendo a altura dele é muito fácil conhecer a área do equilátero. Então é uma discussão que há uma fórmula, existe uma fórmula para se determinar a altura do triângulo equilátero. Mas a fórmula que se conhece não é, desculpa, eu estou gravando aqui ao ar livre no ambiente, mas sei que minha voz está... Desculpe, eu não tenho nenhum estúdio, tá bom? Vamos aqui, mas o que vale é o conteúdo aqui, ó. Então, o triângulo equilátero, ele determinando, a gente achando a altura dele, é muito fácil determinar a sua área. Então hoje nós vamos ver a altura do triângulo equilátero. Eu vou atravessar uma aula que eu preciso explicar a respeito da lei do π. Mas eu vou entrar no triângulo aqui primeiro. Eu posso entender isso e mais tarde adiante eu vou preparar essa aula sobre o π e aí a gente vai compreender melhor isso e o resto do que a gente já estudou, tá bom? Eu tenho aqui o triângulo. Para me criar um triângulo equilátero do nada assim, ó, meio complicado, porque eu tenho que determinar os ângulos. Eles precisam ser esses ângulos aqui, ó, são 3 ângulos de 60 graus. Todo triângulo, a soma dos seus ângulos internos, sempre 180 graus. 180 graus sempre, ok? Então aqui eu tenho 3 ângulos de 60. Mas aqui eu preciso determinar a altura do triângulo. Existe uma fórmula, como eu disse, para isso. Mas a gente vai aprender de um modo bem facinho, tá? Eu vou colocar aqui, ó, um ponto. E vou colocar uma linha nivelada. Vamos colocar que essa linha já está nivelada. Essa linha até aqui, ó. Eu vou determinar que desse ponto a esse ponto, vale 8. Então, o lado dele também vai valer 8, porque os 3 lados são iguais. É uma figura geométrica regular. Para mim achar o ângulo de 60, eu acho o meio, ou seja, 4 e 4. E daqui para cá, eu tenho que subir um ângulo de 90 graus lá em cima, ó. Ok? Aí eu preciso encontrar a medida de 8, com 8, e essa altura também vai se encontrar aqui na mesma encruzilhada, ó. Aqui é uma encruzilhada de 3 raios, ó. Tá aqui a encruzilhada. Eu preciso saber a altura para me saber se essa linha, que essa reta, tem realmente 8 e aqui tem 8. Aqui tendo 8 e 8, aqui também tem os 3 ângulos de 60 e o triângulo está pronto. Para me determinar isso, eu vou usar uma regrinha, tá? Eu vou usar como regra, porque eu vou explicar ainda na lei do π. Mas, só para a gente aprender, aqui tem um ponto relativo, aqui outro, e aqui um ponto que junta 3. Aqui 2, 2, e aqui 3, e aqui 2. Certo?
Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar como se existisse aqui um quadrado de 8 por 8, ó. Obviamente que esse ponto vai ser mais baixo que isso. Porque se aqui eu tenho 8 aqui, ó, e eu tenho 8 aqui, ó, esse aqui, a partir do momento que ele fizer a curva aqui, ele vai começar a descer. Então, esse ponto relativo aqui, ele vai se distanciar desse, mas quanto? Então eu coloquei aqui o quadrado 8 por 8, ó. Tá? 8 por 8. Eu sei, pela aula A Chave da segunda, que a cada metro, aqui são 4 metros, ó. 1, 2, 3, 4, vamos supor. Eu não estou usando régua nem nada, mas é só a ideia que prevalece, ó. 4 metros aqui, ó. Então, quando este ponteiro esta linha, vamos supor que essa linha é do tempo e ela vai fazer uma curva aqui. Quando esta linha chegar neste metro, ela desceu 1/4, tá? Então ela desceu 25 centímetros. Logicamente que se ela percorrer 4 metros, ela vai descer o quê? 1 metro. Se cada metro ela desceu 25, ela vai descer 1 metro aqui. Então no triângulo equilátero, aqui a gente já sabe que tem 7. No triângulo equilátero de 8, entendam uma coisa, o 8 sempre é um inteiro. Eu vou falar de raiz quadrada, eu vou gravar outro vídeo sobre raiz quadrada e eu vou entrar nesse assunto. Então o 8 é um inteiro. Esse inteiro deu uma altura de 7. Então eu quero descobrir qualquer área de qualquer triângulo equilátero com qualquer medida aqui. Como eu vou fazer? 8, lateral 8 está para 7 de altura. Vamos colocar que este triângulo aqui, ao invés de 8, eu coloco 6. Tá? Então, se a lateral é 8 e eu quero saber de 6, eu coloco 6 aqui e aqui eu tenho um x. Porque o x vai me dizer a altura do triângulo, que vai ser mais ou menos por aqui, não sei, em algum lugar, ó, vai ser assim, ó, que tem as 6 de lado, ó. Tá? Eu tenho essa regrinha de 3 aqui, ó, igual a aula da ferramenta egípcia de nível. Eu vou fazer aqui, ó, 8x rapidão aqui, ó, é igual a CV7 42. X é igual a 42 dividido por 8, justo? Aqui está multiplicando, passei o x para lá dividindo, 42. Eu vou colocar aqui 5 que cabe, 5 vezes 8, 42. Eu não posso mais, eu coloco aqui uma vírgula e coloco um zerinho aqui, ó. Aqui de 2 vai dar 2, ó, 2 vezes 8, 16 para 24. Aqui eu coloco o quê? Aqui eu coloco um zero, porque 40 cabe 40 e aqui cabe 5, porque 8 vezes 5, 40 para 40, zero, nada. 5,25 é a altura de um triângulo de 3 lados iguais na medida de 6 centímetros. Se ele tem 5,25 e aqui embaixo tem 4, fica fácil. Eu tenho um retângulo de 4 por 5,25, eu determino a área com esse retângulo aqui, ó. É só multiplicar um pelo outro e você tem a área deste triângulo equilátero. Se for, por exemplo, se for um triângulo de 12, é só trocar aqui, ó, o lado, aqui é a altura e a altura. Ó, se for 12, se for 13, se for 14, certo? Números exatos, vai dar sempre resultado exato. Os resultados exatos das figuras geométricas regulares sempre terminam com 25,
50, 75 e 00. Esse aqui é o inteiro, ó. O inteiro eu posso dividir ele em quarto, ó. Certo? E o tempo, o inteiro do tempo é 90 graus, ó. Porque os graus representam o tempo. Um sexto do tempo, ó, são 15. Se você diminuir de 90, se você tirar 15, vai dar o quê? 75. Um ponto no 75. E o inteiro que não tem correspondência com o tempo, ou seja, não existe relação tempo e espaço, eles precisam se relacionar dessa forma. Caso contrário, não dá. Eu tenho 90 e tirei um sexto, eu caio no 75. 90 menos 15, 75. Do inteiro, se eu tenho 100 e eu tiro um quarto, tá aqui, eu caio para 75, onde fica um ponto relativo, 75 no tempo e 75 no espaço. E aqui eu só posso colocar um 3 aqui, porque isso aqui corresponde a 3 inteiros. 3, 14, 16, na verdade, é um código que diz um quarto e um sexto, de 3 que formam um inteiro. Um inteiro, 4 quartos, 1 meio e 6 sextos. São os locais de relação entre o triângulo equilátero e o quadrado, o tempo e o espaço. Correto? Ficou claro aí como se acha aqui os lados, a altura e a área do triângulo equilátero? Ó, isso aqui, ó, não é resultado. Isso aqui não é resultado. Se você tiver um terreno cuja forma é um triângulo equilátero e você quer ir lá no cartório para registrar o seu terreno, você não vai chegar lá e falar, ó, meu terreno tem raiz de 3 sobre 2. O cara fala, vai lá e mede direito o seu terreno e me traz ele no tamanho, porque não dá para me registrar isso daqui, porque isso aqui ninguém sabe o que é. Isso aqui é tudo aproximado ou mais ou menos, isso aí não existe. A regra é, todas são exatas, os pontos são exatos, porque senão não tem perfeição, não tem figura perfeita e não tem a perfeição que a gente vê no universo, na vida, nas coisas, correto? Muito boa tarde, eu não quero atravessar o Mar Vermelho aqui, me despeço, muito obrigado a todos, obrigado pela confiança, pela atenção de vocês, né? Aí eu desafio algum cientista a provar que isso aqui está errado. Pode medir. Você tem treino, sabe como é, pode medir. Pode fazer suas medidas, seus cálculos, está aqui no quadro, ó, como eu fiz. 8, aqui a regrinha de 3, está tudo aqui, ó. Então você pode medir com a sua régua aqui, ó. Essas alturas aqui, ó, se não batem com isso que eu estou dizendo. 8, 7 para a chave do triângulo equilátero, 5, 7 para a chave, quando aqui é 90 e aqui é 45, ó. E 5, 7, ó. Para a chave Pitágoras, correto? Beleza? Até aí, beleza? Boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Tá?